Olá, aqui é a Viviane Ribeiro do The Rich Life Guide e hoje nós vamos falar de contas de aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são oferecidas contas de aposentadoria com vantagens fiscais, ou seja, o governo americano oferece para você essa oportunidade de investir, economizar e investir dinheiro para a sua aposentadoria com muitas vantagens fiscais. Nós vamos falar disso aqui hoje e vamos começar com a parte histórica, de onde surgiram essas contas de aposentadoria. As contas de aposentadoria, como 401k ou 401k e a IRA ou IRA, nem sempre existiram. Antes do século XX, não existiam planos de aposentadoria nem pelo governo e nem pelas empresas. As pessoas tinham que contar com suas economias pessoais ou com a ajuda de parentes e amigos, né, quando elas chegassem na idade de se aposentar, ou então elas iam trabalhar até o final dos seus dias. Por quê? Porque elas não tinham um plano de aposentadoria ou uma economia que pudesse sustentá-las quando elas estivessem mais velhas. Com o advento do século XX, as pessoas começaram a viver mais porque a expectativa de vida aumentou e os governos viram que aquele problema começou a aumentar muito, que pessoas que quando chegavam, né, à idade mais avançada não podiam se sustentar. Então eles começaram a criar os planos de aposentadoria. E o primeiro plano criado foi o Sistema de Seguridade Social. Em 1935, o governo americano cria o Sistema de Seguridade Social nos Estados Unidos, mas os empregadores viram que aquilo não seria suficiente. E muitos empregadores começaram a oferecer o que a gente chama de planos de pensão. Então, as pessoas que trabalhavam numa empresa durante muito tempo, né, quando se aposentarem, elas teriam acesso a planos de pensão, ou seja, teriam um salário ali depois que parassem de trabalhar para poder viver na sua aposentadoria. O que acontece é que depois de um tempo, os próprios empregadores viram que esses planos ficavam muito caros, eles geravam muito passivo para as empresas, né? Por quê? Porque quanto mais trabalhadores você tinha, mais planos de pensão você tinha que pagar. E com a expectativa de vida aumentando, esses planos de pensão começaram a ser cada vez mais longos, né? Assim que a pessoa parasse de trabalhar, eles começavam a pagar o plano de pensão. Mas com a expectativa de vida aumentando, eles teriam que pagar esse plano de pensão por muito tempo. E isso não ficou mais interessante para os empregadores. Então, lá para a década de 80, o governo americano, ele criou essas contas de aposentadoria que seriam responsabilidade de cada pessoa. Então já não é mais responsabilidade do empregador te ajudar, né, a economizar dinheiro para a sua aposentadoria, mas a responsabilidade passou a ser sua. Então, em 1978, o governo americano aprova a primeira conta de aposentadoria, que é o 401k, e a gente vai falar um pouquinho mais dele hoje. E, em seguida, muito pouco tempo depois, eles criam as IRA. A IRA, como o próprio nome diz, é Individual Retirement Account, ou seja, conta de aposentadoria individual, ou seja, cada pessoa vai criar a sua própria IRA para começar a economizar dinheiro para quando não possa mais trabalhar, né? Quando a pessoa se aposentar. Então, a 401k, ela está conectada com o empregador e a IRA ela é uma conta individual, ela não tem que estar conectada com nenhum tipo de empregador. Cada pessoa pode ter a sua própria IRA e eu vou falar daqui a pouquinho quais são, né, os critérios de elegibilidade para que você possa ter a sua IRA, certinho? Depois, o que aconteceu? O governo americano viu também que era necessário criar contas para pessoas que eram pequenos empresários, né? Ou as pessoas que eram autônomos, né? Que tinham sua própria empresa, às vezes um pequeno negócio. Então, eles criaram as contas que são as SEP e Simple IRAs, que são para pessoas que trabalham como autônomas ou têm pequenos negócios. Então, vamos começar com a conta mais conhecida, que é a 401k. O que é a 401k? O nome, gente, vem do parágrafo da lei, o parágrafo 401k, que é o que criou, né, essa conta, tá? Não tem nada a ver, assim, com nada especial. É só o parágrafo da lei de quando foi criada essa conta.
Então, a 401k, ela é uma conta que é oferecida quando você trabalha para o empregador e esse empregador oferece a... Então, para você ter uma 401k, não dá para você ir e abrir a conta, né, como você quiser. Você tem que estar vinculado a um empregador para poder fazer contribuições para a 401k. E é claro que o seu empregador também tem que oferecer a conta. Então, vamos supor que você já está trabalhando, né, e o seu empregador ofereça aquela conta, a 401k, geralmente setor privado, tá? Setor público, eles têm outros nomes para as contas, funcionam de forma parecida, mas são outros nomes e elas têm algumas particularidades. Mas vamos falar aqui do que é mais comum, que é a 401k para quem trabalha no setor privado. Então, você, quando está trabalhando, você pode deduzir uma parte do seu pagamento e colocar nessa conta de aposentadoria. Então, quando você deduz parte do seu pagamento, vai ser antes de você pagar os impostos, tá? Então, a gente chama a conta de pre-tax, ou seja, antes de pagar os impostos, você vai fazer a contribuição direto do seu paycheck, direto da sua folha de pagamento, para dentro dessa conta 401k. Entendido? A contribuição máxima que você pode fazer para 2024 são de 23 mil dólares, tá? E se você tem mais de 50 anos, o governo te dá o que eles chamam de catch-up, ou uma contribuição especial que é 7.500 dólares mais, num total de 30.500 dólares, porque eles consideram que você está mais perto da aposentadoria, então eles te dão um incentivo para você juntar, né, economizar, poupar mais dinheiro dentro da sua 401k. E uma coisa muito bacana, procura saber, né, se você está empregado no setor privado, é que muitos empregadores, eles te dão um incentivo de, se você contribuir um percentual, eles vão te dar uma contribuição igual da parte do empregador. Como assim? Vamos supor que você coloca lá na sua 401k 4% do seu salário. Aí o seu empregador vai falar, se você colocar 4%, eu também coloco 4%. Ou seja, é dinheiro grátis que o empregador está te dando. Você vai colocar 4% do seu pagamento e o seu empregador vai colocar 4% do lado dele. Eu não estou dizendo que é 4% para todos os empregadores, tá? Então fique atento, dê uma olhada, vá no recursos humanos da sua empresa, pergunte se existe um match, eles falam match, do seu empregador quando você contribui para a sua 401k. Se existir o match, coloque o mínimo para ter todo o match, né? Vamos supor que o empregador fala o seguinte, olha, eu te dou 2%, se você colocar 2%, te dou 4%, se você colocar 4%, tá? Em geral vai ser entre 3% e 4%, até 6% eu já vi, que é o máximo de match que os empregadores vão te dar, né? Para você, vão te incentivar para que você também coloque dinheiro nessa conta. Então, procure saber qual é o match do seu empregador e comece a contribuir já mesmo, pelo menos com esse mínimo. Por quê? Porque você contribuindo com 2%, eles vão te dar 2% também. E isso, gente, é dinheiro grátis. Entendido? Qualquer pergunta, vocês deixam aqui nos comentários para mim. É claro que nem tudo são flores, então a parte boa é que essa contribuição para a 401k ela é feita antes do pagamento dos impostos e também você tem o match do empregador. A parte, né, que não é tão boa assim, é que você não pode tirar o dinheiro dessa conta até você cumprir 59 anos e meio. Essa é uma regulação do IRS, que é o sistema, né, da Receita Federal aqui dos Estados Unidos, para regular essas contas. Por quê? Porque eles não querem que você tire o dinheiro, né, fica colocando e tirando o dinheiro a qualquer momento. Eles querem que você acumule dinheiro para a sua aposentadoria. Então, você só vai poder retirar esse dinheiro de lá com 59 anos e meio. E se eu retirar antes? Se você retirar o dinheiro antes de 59 anos e meio, você vai pagar os impostos todos e ainda vai pagar uma multa de 10% sobre o valor que você está retirando. Então, essa conta é realmente para a sua aposentadoria, não é uma conta que você vai ficar colocando e tirando dinheiro a qualquer momento. Além disso, você também vai estar limitado aos investimentos oferecidos pelo seu plano. Se você abrir uma conta de investimentos em qualquer corretora, você vai ter acesso a vários tipos de investimentos, né? Uma quantidade de investimentos praticamente infinita. Já dentro dos planos de aposentadoria, os investimentos são limitados àqueles escolhidos pelo seu empregador. Então, você não vai ter a mesma variedade de investimentos na sua 401k. Você vai ter que escolher entre aqueles oferecidos pelo seu empregador. Se você precisar fazer alguma retirada em algumas condições super especiais,
o governo, né, o IRS, ele não vai te penalizar com os 10% que eu falei antes. Por exemplo, se você quiser comprar a sua primeira casa, você pode tirar, e essas são regras, tá, pessoal? Eu tô falando para 2024, isso muda, de tempos em tempos eles vão atualizando os planos, mas para 2024, por exemplo, se você quer comprar uma casa, você pode tirar, né, do seu fundo de aposentadoria até $10.000 sem nenhuma penalidade. Também, se você tiver algum problema de saúde muito sério, quiser pagar por alguns custos de educação que são especificados na lei, você também pode tirar o dinheiro da sua 401k sem pagar as penalidades. Lembrando que aqueles limites de $23.000, né, e $30.500 que eu falei para 2024 vão incluir as suas contribuições e o match que o seu empregador fizer na sua conta de aposentadoria. Então, não é só a parte que você coloca, mas a parte que você coloca é a que você recebe do seu empregador. Essa conta é muito interessante, pessoal, é bem bacana, principalmente se você tiver um match do seu empregador. Então, procure saber no departamento de recursos humanos da sua empresa se essa conta é oferecida pelo seu empregador, tá? Se ela é oferecida, essa é a primeiro passo para começar a juntar dinheiro para sua aposentadoria, colocar pelo menos aquele mínimo da sua folha de pagamento, né, do seu paycheck, para você, do seu contra-cheque, na verdade, para você receber o match do seu empregador. Agora nós vamos para a segunda conta de aposentadoria que vamos falar hoje, que é a IRA. A IRA foi criada logo depois da 401k, como eu te disse. Por quê? Porque eles viram que muitas pessoas não trabalham, né, no setor privado, muita gente não tem vínculo com o empregador, então eles criaram as contas individuais, que são a IRA Roth e a IRA Traditional. Eu vou explicar as duas aqui agora. Essas contas, elas podem ser abertas por qualquer pessoa e não tem que estar vinculadas a um empregador. Então, vamos começar com a IRA Traditional. Traditional significa que ela é pre-tax, ou seja, você vai fazer as contribuições antes de pagar os impostos. E como que eu vou fazer isso se eu não estou vinculado, né, ao empregador e se isso não vai ser descontado do meu contra-cheque? Você vai abrir a conta IRA e é uma corretora, né? Pode ser, igual a gente já falou aqui, na Fidelity, na Charles Schwab, na Vanguard. Então, você vai abrir a sua conta IRA Traditional e você vai começar a fazer as contribuições. Quando você fizer o seu imposto de renda aqui nos Estados Unidos, né? O Tax Return, que em geral é em abril, a data limite para fazer em geral é lá para o dia 15 de abril, você vai declarar no seu imposto de renda que você fez aquelas contribuições para a sua IRA Traditional. E aí eles vão fazer as continhas e vão descontar aquelas contribuições, né, da sua renda bruta para diminuir o seu imposto de renda a pagar. Já com a IRA Roth, a Roth significa o quê? Que as contribuições são depois de pagar os impostos. Então, você não vai ter uma vantagem fiscal na hora de fazer as contribuições, mas a sua conta, né, os seus investimentos vão crescer sem pagar impostos. Ou seja, você vai pagar o imposto antes de fazer a contribuição, mas todos os seus investimentos que vão estar dentro daquela conta da IRA Roth, eles vão crescer tax-free. Tá? Então, você vai ter todos os investimentos, os dividendos que você receber, né, por exemplo, de ações ou de ETFs, eles não vão mais pagar impostos. E essa conta vai crescer, sim, até o dia que você começar a retirar o dinheiro. E quando você retirar o dinheiro também, você não paga imposto. Então, você tem essas duas opções. Você pode fazer pre-tax com a IRA Traditional ou você pode fazer as contribuições pós-tax com a IRA Roth. Quais são as desvantagens dessas contas? Desvantagem é que você, na IRA Traditional, assim como no 401k, só vai poder retirar o dinheiro quando você tiver cumprido 59 anos e meio de idade. De novo, porque o governo não quer que você use essa conta para outro objetivo a não ser a aposentadoria. Então, ele define essas regras para desestimular as pessoas a sacarem dinheiro da conta antes de envelhecerem. Então, com 59 anos e meio, você pode começar a retirar o dinheiro da sua IRA Traditional e aí, lá na frente, você vai pagar impostos, tá? Por quê? Porque a Traditional foi feita, as contribuições foram feitas antes de você pagar os impostos. Então, você fez a contribuição antes de pagar os impostos, você teve, né, o rendimento dos seus investimentos, o que a gente chama de tax deferred, ou seja, que você vai pagar os impostos no futuro, né? Ele foi atrasado para que você pague no futuro. Então, quando você
começar a fazer as retiradas lá quando você cumprir 59 anos e meio ou estiver, né, passado já dessa idade, você vai retirar o dinheiro e vai pagar os impostos que você ainda não pagou. Já com a IRA Roth, os impostos estão todos pagos. Então, você já pagou os impostos antes de fazer a contribuição, seus investimentos, né, crescerão, que a gente fala de tax-free. Por quê? Porque já não tem mais nenhum imposto a pagar. Então, quando você retirar o dinheiro, você não deve mais nada para o governo, já pagou todos os seus impostos. E aí, pessoal, você tem que deixar a sua conta IRA Roth pelo menos 5 anos sem mexer para que você não pague nenhuma penalidade. Depois de 5 anos, ela é diferente da Traditional, tá? Ela não tem que esperar até 59 anos e meio. Então, depois de 5 anos, você pode tirar o dinheiro que você investiu, o principal, mas se você tirar os rendimentos dos seus investimentos, você vai sim, antes de 59 anos e meio, você vai sim pagar os impostos e a penalidade. Então, a ideia é o quê? A ideia é abrir essas contas e deixar o dinheiro lá crescendo, né, tranquilo, até você cumprir 59 anos e meio, certinho? Outra coisa, assim como na 401k, se você precisar tirar o dinheiro dessas contas, né, para aquelas eventualidades que a gente falou, você vai comprar uma casa, primeira casa, não pode ser segunda casa, tá? É só se você for comprar a sua casa de moradia, sua primeira casa. Para despesas com educação qualificadas, tá? Qualificadas são as despesas que eles com a educação que eles consideram que sejam elegíveis, né, para que você tire o dinheiro. E terceiro, despesas médicas. Então, e tem mais alguns outros, tá? Se você, né, tiver um acidente, não puder mais trabalhar, coisas assim. Então, tá descrito lá no código, né, do IRS, né, da Receita Federal aqui dos Estados Unidos, quais são os eventos, né, em que condições você pode retirar o dinheiro dessas contas sem pagar as penalidades, tá? Você vai continuar pagando os impostos, mas as penalidades, a penalidade de 10%, você não vai ter que pagar. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Lá na 401k, a gente falou que o limite de contribuição é de $23 mil. Para IRA, tanto Traditional quanto Roth, o limite de contribuição para 2024 é de $7 mil ao ano. E se você tiver mais de 50 anos, o governo te dá $1.000 a mais de contribuição. Então, você pode colocar nessas contas até $8 mil se você tiver mais de 50 anos, se você tiver menos de 50 anos, até $7 mil no ano calendário, tá? Ou seja, de janeiro a dezembro. Ah, não coloquei os meus 7 mil esse ano, eu posso passar, né? Vamos supor que eu coloquei 6 mil. Eu posso passar os outros 1.000 para 2025? Não. Você só pode colocar no ano calendário. Então, fique atento para isso, por quê? Porque se você deixar de fazer a contribuição nesse ano, não vai acumular, né? Não vai passar o restante para o ano seguinte. Então, $7 mil para 2024. E isso é para as duas contas combinadas, tá? Se você tiver uma IRA Traditional e também uma IRA Roth, não vai ser 7 mil para cada uma. Você vai ter que combinar os valores contribuídos para as duas contas até o limite de 7 mil. E o que acontece se eu colocar mais de 7 mil, Viviane? O governo vai te multar. Então, não coloque mais de 7 mil. Por quê? Porque ele vai te multar quando você fizer o seu imposto de renda, a sua declaração de imposto de renda lá em abril do ano seguinte. Não faça isso. Ah, mais um detalhe. Só pode contribuir para as contas de IRA ou Traditional ou Roth as pessoas que trabalham nos Estados Unidos e pagam impostos, tá? Não pode ser qualquer pessoa. Quero dizer, se você for casado com uma pessoa que trabalha, você também, e você fica em casa, não trabalha, você, por exemplo, se o seu marido trabalha e você é uma esposa que fica em casa cuidando dos filhos, você também pode abrir a sua conta de IRA. Mas se nenhum dos dois trabalham, se vocês não produzem renda, né, nos Estados Unidos, aí vocês não têm o que a gente chama de elegibilidade para abrir essas contas. Então, você tem que trabalhar nos Estados Unidos e tem que estar pagando os seus impostos. Um último detalhe sobre essas contas, antes de terminar esse vídeo, é que se você tem uma renda muito alta, e essa renda muito alta é definida pelo IRS, você não vai poder ter a vantagem fiscal de fazer as contribuições pre-tax para a sua conta IRA Traditional. Então, o IRA define valores, né, de renda para as pessoas poderem fazer contribuições e terem as vantagens fiscais. Ah, então se eu ganhar mais, né, do valor determinado pelo IRS, eu não vou poder fazer a minha conta IRA Traditional. Você vai poder abrir a sua conta IRA Traditional, mas você não vai
deixar de pagar os impostos, igual as pessoas, né, que recebem menos do valor determinado. Então, pessoal, procure na internet quais são os limites de renda para que você possa desfrutar das vantagens fiscais da IRA Traditional, tá? E também tem uma diferença se você trabalha, né, no setor privado e é coberto por um plano de aposentadoria ou não. Então, são duas regras diferentes para saber se você pode colocar o seu dinheiro na IRA Traditional e desfrutar das vantagens fiscais. Viviane, se eu sou uma pessoa que eu fiz, né, mais do que a renda, né, determinada lá pelo IRS para poder ter vantagens fiscal, ainda vale a pena eu abrir uma IRA Traditional? Vale a pena, por quê? Porque os seus investimentos vão crescer tax deferred. Então, quando você coloca o dinheiro lá e o seu investimento dobra de valor, durante aquele período, né, que os seus investimentos estão dentro da conta IRA Traditional, você não vai estar pagando impostos, por exemplo, sobre os dividendos. Então, sim, é interessante, mesmo que você tenha uma renda alta, ter essas contas da IRA Traditional para você fazer mais, poupar mais para a sua aposentadoria. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo sobre as contas para pessoas que são autônomas ou que têm pequenos negócios, tá? Então, hoje a gente falou aqui das contas de aposentadoria individuais, que são as IRAs, e tem as modalidades Traditional, que é Pre-Tax, e Roth, que é Post-Tax. E também falamos da conta 401k, que é oferecida para pessoas, né, que trabalham no setor privado, né, que são empregados no setor privado. Essas contas são excelentes para você poupar dinheiro para sua aposentadoria e ainda receber vantagens fiscais. Uma última observação aqui, que é uma pergunta que sempre aparece. Qual eu deveria escolher? IRA Roth ou a IRA Traditional? E aí a gente sempre fala, depende de cada um. Se você é uma pessoa que hoje está pagando muitos impostos, provavelmente para você é melhor a IRA Traditional, porque você não vai pagar os impostos agora e geralmente no futuro, quando você se aposentar, a sua renda vai ser menor do que o seu salário atual. Então você vai acabar pagando menos impostos no futuro quando você começar a fazer as retiradas do dinheiro da sua IRA Traditional. Já se você é uma pessoa que está pagando poucos impostos agora, provavelmente a IRA Roth vai ser melhor para você. Por quê? Você já está pagando poucos impostos, então é melhor pagar agora do que pagar no futuro. Isso é uma situação muito particular, tá? Vai depender de cada pessoa. Então, se vocês tiverem perguntas sobre qual conta de aposentadoria eu deveria estabelecer, né? 401k, IRA Traditional, IRA Roth, ou então qual fazer primeiro, onde eu deveria colocar as minhas contribuições primeiro, mande para mim um recado, tá? Uma mensagem aqui no YouTube, ou então entre no meu website, né, e marque uma reunião comigo. A primeira reunião, pessoal, é totalmente grátis, tá? Porque eu quero entender a sua situação, você vai entender o meu trabalho. Então, pode marcar lá a reunião. No meu site tem o link, né, de agendamento da reunião, que eu ajudo vocês com essas perguntas. Por hoje é isso, pessoal. Fique atento para o próximo vídeo sobre contas de aposentadorias para pessoas autônomas e pequenos negócios. Se essa for a sua situação, é muito interessante você assistir também a esse próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção, deixe seu like se você gostou e até o próximo vídeo.